Salve, pedregulhos! Segunda-feira, nós provavelmente teremos em votação no plenário da Câmara de Vereadores, finalmente, o nosso uniforme escolar para os alunos do município. Só fazendo uma relembrança, o uniforme escolar tem sido tema na cidade desde lá por 2019, 2020. Talvez até 2018. É muito tempo que a gente discute uniforme escolar. Sendo que o maior defensor que a gente teve foi ainda o nosso ex-vereador, o falecido já, o Eduardo Claro. Era o maior defensor do uniforme escolar. É que ele chegou até a destinar valor, indicar valor para o uniforme escolar. Mas passou gestão Cleo, não tivemos aplicação. Passou gestão Silvio, não tivemos aplicação. Passou gestão Tita, não tivemos aplicação. Agora, ao que parece, voilá! Vamos ver aplicado o nosso uniforme escolar. Finalmente, coisas boas e problemas a discutir. Óbvio. Senão eu não estaria aqui, né? Não, mentira. Também tem vídeos aí só com coisa boa, que não é o caso, mas vamos lá. Primeiro, vamos apresentar o uniforme escolar? Vamos. O uniforme escolar de Itaara vai ser composto uma camiseta de manga longa, duas na verdade, uma azul e uma cinza. Lá na apresentação da prefeitura tem umas cores muito mais, olha, é um azul fucsiano de Marte, blá 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 blá. Para nós é azul e cinza. Então nós ganhamos, o aluno vai receber uma peça azul e uma peça cinza de camiseta de manga longa. Camiseta de manga curta, duas peças, uma azul e uma cinza. Um conjunto de jaqueta e calça reta. Aqui nós temos problema já que depois nós falamos. Bermuda masculina, duas peças. Um moletom com capuz. Uma calça felpuda, daquelas com elástico na perna, no tornozelo. Uma jaqueta Seletel, dessas de salva-vidas. Aí já piora para depois. Calça legging. E short saia. Ok? Aí nós temos o nosso uniforme escolar. Agora a gente vai direto para os problemas. Começando. Esse é o projeto que está em apreciação na Câmara de Vereadores. O o principal problema, já começa aqui, no artigo 5º. Vocês podem não acreditar. E não devem, porque eu não acreditei. E não acredito. Mas está se tornando um problema. Artigo 5º. As escolas da rede municipal de ensino deverão adotar o uso regular do uniforme escolar padronizado, recomendando-se sua utilização diária. Problema gravíssimo. Por quê? Se as escolas devem recomendar a sua utilização diária, quer dizer que não é obrigatório. Usa quem quer. E aí nós não estamos falando da mesma coisa que o Eduardo Claro defendia lá em 2019, 2020. Ou nós temos um uniforme escolar padronizado, ou vai quem quer. Vai como quer. E aí todo o discurso que nós temos ouvido nos últimos tempos embola e joga na lata de lixo. Se eu uso o uniforme escolar quando eu quero, então não é um uniforme escolar padronizador. Simplesmente isso. E por mais incrível que se possa imaginar, isso está dando discussão. Nós temos defensores, inclusive dentro da Câmara de Vereadores, e inclusive dentro da Secretaria de Educação, que acha que não deve ser obrigatório o uso do uniforme escolar. Então não tem por que colocar um uniforme escolar. Vai quem quer como quer. Simples assim. É um ponto em discussão. E vamos ver como é que os vereadores vão se portar na segunda-feira. Porque, aparentemente, o que sabemos é que já vai ter uma emenda para consertar isso, para tornar o uniforme obrigatório. Mas sabemos que tem gente dentro da Câmara de Vereadores que se opõe. E aí nós temos problemas que não são daí da ordem legal, mas podemos dizer que são de ordem de bom senso, de ordem financeiro e por aí adiante. O porquê? Em vários lugares que vocês vão, por exemplo, eu mesmo, quando eu não sou daqui da região, óbvio, sou lá de Curitiba, mas quando eu na escola municipal, nós usávamos uniforme escolar.
Não era totalmente gratuito, como esse no caso, né? Quem necessitava era bancado pela escola, inclusive pela Associação de Pais e Mestres. Quem podia comprava o uniforme, mas o uniforme era calça de abrigo, jaqueta de abrigo, camiseta. E acabou. Deu pra bola. São outros tempos, ok. Mas que fazia muito mais frio que hoje fazia. Mas são outros tempos, ok. Mas hoje o que a gente está propondo é um conjunto de 11 peças do uniforme escolar. O que convenhamos, é um absurdo. Se falando que a gente está utilizando para isso o dinheiro público. Então, é um absurdo. Ah, mas é um investimento nas nossas crianças. Não. Investimento nas nossas crianças é contratar professor de qualidade, melhorar a alimentação, colocar lá o nosso fonoaudiólogo, colocar o nosso assistente social, colocar o nosso psicólogo, seja para as crianças, seja para os profissionais da educação. Isso é investir na criança. O transporte escolar. Agora, colocar artigos para a criança ficar mais bonita e na moda, para todo mundo ver e falar pelos outros municípios, olha lá como o prefeito Sandro cuida bem das suas crianças. É um gasto desnecessário. Não é só desnecessário, isso é dinheiro público. Não tem um porquê. E aí, vamos falar especificamente. Além desses 11, inclusive, aí nós temos outros itens a serem definidos em regulamento próprio da Secretaria de Educação e Desporto. Ou seja, o que eles quiserem que as crianças tenham, eles dão. Se quiserem 20 peças de roupa, eles dão 20 peças de roupa. Chuteira, munhequeira, elástico de cabelo. Então, o que nós vemos nessa gestão, tá uma celeuma aí. Fernando, beijo do gordo. Tá uma celeuma aí que, vocês querem só criticar o governo. Cara, é dinheiro público. Se fosse o Silvio, eu ia receber a crítica. Se fosse o Cléo, eu receberia a crítica. Como todos receberam. Agora vocês ficam de frescura, de mimimi, porque é o prefeito de vocês. Então, calma, respira e pensa que é a tua grana do teu bolso que está sendo investida, tá? Olha só. Nós vamos direto lá pro que está sendo mostrado pela prefeitura. Nós vamos ter... Opa, passou um brasão aqui. Desculpa, Jacir. Jacir, eu não queria colocar o brasão. Tá no documento da prefeitura, cara. 1000 perdões, viu? Não precisa registrar outro boletim de ocorrência. Jacir, Munhoz, muita calma, tá? Não fui eu que usei. É a prefeitura que usou. Camiseta de manga longa. Ótimo. Perfeito. Camiseta de manga curta. Perfeitíssimo. Não tenho o que falar. Capuz. Desnecessário. Vamos convir. Desnecessário. Moletom com capuz. Jaqueta tipo salva-vidas. Altamente desnecessário. Isso é desde sempre, em qualquer lugar. Você dá um uniforme básico. Agora, se vai fazer um friozão, mete a jaqueta por cima. A tua calça tá te identificando como um uniforme escolar. Normalmente. E aqui nós falamos do mundo real. Uma calça e uma jaqueta. Calça, jaqueta, camiseta de manga longa, camiseta de manga curta. Fechou. Encerrou o uniforme. Tá perfeito. E se quiser extrapolar ainda, mete a bermuda. Pronto, para educação física. Acabou. O resto é uma discussão que é só para aumentar o gasto público e desnecessária e para gerar polêmica. Porque temos aí para gerar polêmica também. Vamos convir por um lado financeiro. Nunca vimos uma gestão tão despreocupada com o uso do dinheiro público. Nós estamos vendo o dinheiro público indo pelo ralo. O prefeito e o secretário extraordinário que não param dentro da cidade. Praticamente toda semana nós vemos o prefeito em alguma cidade diferente. Cidade ou estado diferente. Essa semana foi a vez de levar a secretária de assistência social e a assistente social lá para Porto Alegre. Em outra semana, leva a secretária de saúde, que está processando uma munícipe e estamos cheios de problema na saúde, mas foi lá receber nós estamos de vacinação. Então nós estamos vendo, por exemplo, num evento de 80 e 90, num baile aberto e gratuito, a Secretaria de Turismo gastando horrores comprando pulseirinha de identificação, que serve para controlar o entra e sai dos bailes, para não ter pagamento duplo ou para entrar gente que não pagou. E nós vimos isso num evento gratuito.
Então nós vemos um extremo despreocupação com o dinheiro público. O que para nós é terrível. Vamos lembrar que o ano que vem nós já não temos IPTU. Você sabia disso? O ano que vem o IPTU já é pago direto pro governo federal. Vai direto pro governo federal. E o governo federal manda de volta o que eles acharem pertinente. E assim vai até colocar em implantação toda a reforma tributária. E os municípios vão ter cada vez menos arrecadação. E nós estamos falando de uma lei que não é para agora, não é para a gestão Sandro, é para todas as gestões. E aí nós vamos agora para a discussão um pouco mais moral. Short saia e legging. Vamos lá. Novamente, nós estamos falando em padronização. Nós estamos falando que queremos todos os nossos alunos usando o mesmo uniforme para se identificar como colégio. Na minha época, eu herdava o uniforme das minhas irmãs. Eu sou caçula da família. Minha irmã usava o uniforme num ano e eu herdava no outro, porque o uniforme é unissex. Agora, justamente o governo do PT está fazendo uma diferenciação, meninos vestem azul e meninas vestem rosa? Porque daí o menino tem que usar uma calça reta, a menina tem que usar legging. E vamos pela parte agora muito mais incômoda. Cara, nós vivemos em um município onde garotos de menor de idade, crianças, estupram cadela no Peral, velho. Nós falamos de um município que tem casos diversos e que a gente não fala de abuso infantil. Um município onde há algum tempo até servidor foi afastado por achar imagens estranhas em seu computador. São coisas indigestas e graves que a gente tem que falar para de repente colocar na cabeça dessa giganha. Não tem o porquê expor as crianças do município a uma situação dessas. Caso vocês não saibam também, na beira dos colégios sempre fica um monte de marmanjo para cantar as menininhas, as suas filhas. E aí, nós queremos, nessa situação, nesse contexto todo, meter uma calça que, querendo ou não, em um jovem pré-adolescente com hormônio à flor da pele, um artigo sexualizante. Porque vai colocar uma calça legging. Pra quê? Desnecessário. Mete uma calça de uniforme comum e acabou, como sempre se fez. Uma calça de abrigo para os dois gêneros. Se a menininha quiser extrapolar, como sempre se fez, é amarrar o uniforme para mostrar a barriguinha, puxar a calça. Aí precisamos, finalmente, um verdadeiro investimento na educação, que é colocar um zelador dentro do colégio. Quando as crianças extrapolam, aí chega e, menininha, desamarra a blusa. Isso é um uniforme escolar. Opa, ajeita essa calça. O que nós queremos criar? Vamos lembrar também, esta semana ainda, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Molusco, assinou uma lei contra a adultização infantil. Então quer dizer que em nível nacional nós estamos preocupados com a sexualização infantil. Esse é o nome, não tem nada de adultização. É sexualização infantil, vamos chamar o nome pelo nome. Em nível nacional nós estamos preocupando com isso. E em nível municipal nós estamos pouco ligando. Não, né? Muita calma nessa hora. Então, o ideal não é pensa, raciocine, sem imaginar que você quer a tua filha que vá toda bonitinha aí na moda pro colégio, que colégio é lugar para estudar, não é para desfilar e nem arranjar namorado, e nem que é o teu prefeito de estimação lá na cadeira. Pense que é dinheiro público e que nós estamos transformando uma preocupação legítima, que é uma padronização de uniforme escolar, que vai dar segurança para os alunos, porque nós vamos ver um aluno em horário de aula fora do colégio, a gente já vai saber, opa, tá matando a aula, vadio. Diretora. Isso é segurança para as crianças, que não vai entrar um outro dentro do colégio que não é do colégio, porque a gente vai ver quem tá do uniforme e quem não tá. Isso é segurança para as crianças. Agora, não confundir isso com esbanjamento de dinheiro público. São coisas diferentes. Vamos ter mais cautela com o uniforme. E quanto ao problema real, que são essas peças que são impróprias. Sim, impróprias. A legging, querendo ou não,
Porque você pensa que nem tarado? Não, eu penso como alguém que tem 6 irmãs e eu sei como é que cabeça de marmanjo que tem em volta funciona. Eu sei como alguém que viu, eu acho que lá em 2019, se eu não me engano, uma menina do meu bairro ir para o colégio e de lá não voltar para casa, porque sumiu no mundo com um desses rapazinhos que ficam na beira do colégio dando em cima das menininhas. Nós precisamos zelar pelas crianças. Mas então temos que zelar pelas crianças. Começando pelo bom senso no uniforme escolar. E para uma questão muito mais simplória, mas que não deixa de ser importante, o que está se falando tanto? Inclusive pela vereadora Marinara, pelo vereador Roberto, que são os dois mais lacradores, assim, né? Mas tem que combater o bullying, tem que vai criança que vai mal vestida, que vai bem vestida. Se temos que combater o bullying, essas coisas, cara, no colégio eu era chamado de seu Madruga. A minha irmã era chamada de Olivia Palito. Se tivesse que colocar uma legging, eu acho que ela preferia não ir pro colégio. Na boa. E se a menininha não for assim um pau de vira-tripa, for uma gordinha, acima do peso, vai se sentir bem com a obrigatoriedade de uma legging? E se for uma menininha nos padrões, toda bonitinha, pior ainda, que a gente vai estar sexualizando a criança. Pra que essa discussão? Podem me responder? E agora vamos falar do maior problema de todos, que é a Secretaria de Educação está simplesmente dando de ombros para os nossos órgãos de conselhos, consultivos, opinadores, que são a Associação de Pais e Mestres dentro das escolas e o Conselho de Educação. Conselho de Educação que estava desativado até, pelo que me consta, foi reativado agora só para aprovar o PPA. Só, se não estaria desativado até agora. Mas que não é consultado para nada. Uma questão dessas dos uniformes teria que, primeiro, ser apresentado para a Associação de Pais e Mestres, né? Para os pais verem se é o uniforme que eles aprovam para os seus filhos. Depois da Associação de Pais e Mestres, para o Conselho de Educação. Para o Conselho ver se aquilo é realmente o que a cidade precisa. Em um mundo ideal, que respeita o munícipe, o cidadão, nós veríamos ser organizada uma conferência de educação na cidade e na conferência ser apresentado essas opções de uniforme e que a população pudesse opinar até chegar num modelo onde a população achasse viável para os seus alunos dentro do município. Porque os alunos, nesse caso, não são de você, pai e mãe. Os alunos que estão no colégio hoje são os nossos, digamos, servidores de amanhã. São os nossos vereadores, são os nossos donos de empresa. Então, todos temos que ter uma preocupação com os alunos. Então, nem por isso adianta você aí, que tem o prefeito de estimação, vir, mas você nem tem filho. Você não sabe, e mesmo que eu não tenha, o interesse é meu. Esses que estão na escola hoje é que vão tocar o nosso município amanhã. Eles têm que ser bem criados. Sem dizer outras questões que eu nem vou entrar em discussão, porque daí já são ideológicas. Agora, nesse momento, eu estou falando em questões práticas, que não tem nada de ideologia. E que deveriam ter sido pensadas e que devem ser pensadas. Ainda que a gente entre, por exemplo, na questão do short saia. Que realmente, em algumas escolas, pode ter o entendimento que para a educação física tampa uma parte sensível da menina, dá um conforto muito maior. Perfeito, isso é discutível. Uma legging não. Uma legging é o contrário. Então, a gente quer proteger a integridade da menina com o short saia e, por outro lado, a gente quer mostrar com a legging. Faz sentido isso? É de se pensar. É de se discutir. E é algo que não foi feito. Nem pensar e nem discutir. Ok? O vídeo já ficou longo demais de novo. Eu tenho que começar a me controlar. Mas tá aí. É o nosso uniforme escolar, que provavelmente vai em votação na semana que vem, na segunda-feira que vem. E nos vemos na próxima.